Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui numa matéria jornalística sobre a negociação para renovação de contrato do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. É um texto que já mira um público mais especializado que acompanha o clube e nosso foco vai ser em como a narrativa e a estrutura podem, ser aprimoradas para entregar uma análise de mais impacto. Pois é, o ponto de partida do texto, que fala da ansiedade da torcida, é um gancho emocional muito bom. O problema, assim, é que a matéria se desenvolve de um jeito muito factual, quase um boletim. Eu acho que a primeira grande oportunidade aqui é justamente essa, transformar essa coleção de fatos numa história que seja de verdade envolvente. Isso é interessante, porque os fatos estão todos lá, né? A reunião foi adiada, o técnico e o diretor estão de férias, tem conselhos sendo trocados, mas você está dizendo que só listar os fatos não é o suficiente para esse público. Não tem o risco de, romantizar demais uma notícia que, no fundo, é sobre negócios. Essa é a questão central, e a sua pergunta é perfeita, porque o risco existiria se a gente estivesse inventando emoções. Mas não estamos. A matéria já dá a emoção principal, a ansiedade da torcida. A fraqueza do texto, não é a falta de informação. É a falta de um fio condutor que conecte essa ansiedade aos fatos. Ele nos diz que a torcida está ansiosa, mas não constrói a matéria de um jeito que o leitor sinta o peso dessa ansiedade. O que está em jogo aqui é um dilema, não é só uma reunião adiada. Um dilema. Um dilema entre o sonho dele de treinar na Europa e a chance de construir um legado ainda maior no Flamengo. Então, a sugestão seria reestruturar a matéria para que esse conflito seja o coração do texto e não um detalhe secundário. Exatamente, o foco precisa mudar de o que aconteceu para o que está em jogo. Pensa só no impacto de começar a matéria de um jeito completamente diferente. Em vez de abrir com aquela notícia protocolar do adiamento, a gente poderia começar com a citação do próprio técnico, que já está no texto. Todo mundo sabe meu sonho. Obviamente, quero voltar à Europa um dia. Nossa, começar com essa frase muda tudo. Ela já estabelece a tensão, a vulnerabilidade, o conflito central logo de cara. O leitor não está mais só sendo informado sobre uma agenda, ele é puxado para dentro do drama pessoal e profissional do técnico. E, a partir dessa abertura, que é muito mais poderosa, todos os outros fatos da matéria ganham um novo significado, né? Eles deixam de ser pontos isolados e viram peças de um quebra-cabeça narrativo. De um lado, você pode construir o pilar do sonho europeu. A recusa da proposta do Fenerbahçe, que é mencionada no texto, deixa de ser um fato antigo e passa-se a prova concreta de que esse sonho é real, é iminente. E do outro lado, a gente teria os argumentos para permanência, que no texto atual estão um pouco dispersos. Dá para agrupar eles para formar um contraponto bem forte. Precisamente. Você cria um segundo pilar, o chamado do legado. Aí entra o conselho do diretor de futebol para ele amadurecer mais um ano, a análise de que a janela de janeiro na Europa é menos aquecida e o argumento mais poderoso de todos, que é a conexão emocional dele com o time que ele mesmo diz: "Estou muito feliz com esses jogadores, me deram a vida." Organizando assim, a matéria deixa de ser um relato sobre logística e se transforma numa análise profunda sobre a decisão de um ídolo. E isso valida, explora aquela ansiedade da torcida que foi o ponto de partida. Entendi. Construir a narrativa em volta desse conflito é realmente uma mudança fundamental. Mas para isso funcionar de verdade, a organização dos fatos teria que ser repensada também, certo? O jeito que a informação está disposta agora, saltando entre temas, poderia sabotar essa nova abordagem. Com certeza, uma narrativa forte precisa de uma estrutura que a sustente. A organização atual, embora talvez siga uma lógica de apuração, ela força o leitor a trabalhar demais. Ele pula da logística das férias para a estratégia do mercado, depois para a emoção de uma citação e, de repente, para o histórico de uma negociação passada sobre valores. Essa fragmentação, ela quebra o ritmo e dilui o impacto. Sim, a menção à antiga desavença nos valores, lá no final do texto, parece quase uma nota de rodapé, fica desconectada da urgência de agora.
Eu sinto que o leitor precisa ser guiado de uma forma mais clara por essa complexidade toda. A solução para isso é agrupar as informações em blocos temáticos, mais coesos. Em vez de uma corrente de informações, a gente cria tipo uns capítulos claros dentro da matéria. Isso não só facilita a leitura, mas também fortalece a argumentação, porque permite que cada aspecto da situação seja explorado em sua totalidade antes de passar para o próximo. Gosto da ideia de capítulos, mas, ao agrupar por tema, a gente não corre o risco de perder a urgência cronológica. A notícia mais quente é que a reunião foi adiada. Se a gente colocar ela num bloco temático, ela não pode acabar perdida no meio da análise? É uma preocupação válida, sim. Por isso, a ordem dos blocos é crucial. O primeiro bloco deve justamente atender a essa necessidade de informação imediata. Podemos chamar de, o cenário imediato. Nele, a gente entrega o factual. A reunião foi adiada, o motivo são as férias do técnico e do diretor na Europa, e o próximo passo concreto é a possível reunião do diretor com o agente Jorge Mendes a partir de segunda-feira. Esse bloco responde às perguntas mais urgentes e diretas do leitor, sabe? Estabelece a base para a análise que vem depois. Certo, então primeiro a gente satisfaz a necessidade de notícia para depois aprofundar a análise. Faz todo sentido. Uma vez estabelecido o cenário, qual seria o próximo passo lógico dentro dessa estrutura? O próximo passo seria construir o argumento a favor da decisão que a torcida mais quer. O segundo bloco poderia ser os pilares da permanência. Aqui a gente agrupa metodicamente tudo o que pesa a favor da renovação. É um bloco puramente analítico. Nele você detalha o conselho do diretor, a análise sobre o mercado europeu, a sinalização positiva do próprio técnico para continuar o trabalho e, claro, a identidade forte dele com o elenco. A gente estaria construindo o caso Fique no Flamengo, mostrando para o leitor todos os motivos racionais e emocionais para isso acontecer. E imagino que, para manter aquela tensão narrativa que a gente discutiu no início, o terceiro bloco precise ser o contraponto direto a isso. Exato. O terceiro e último bloco seria algo como o grande obstáculo, o sonho europeu. Esse seria o espaço dedicado ao único grande porém que paira sobre toda a negociação. É aqui que a citação inicial dele, "Quero voltar à Europa um dia", e a menção à proposta do Fenerbahçe encontram seu lugar definitivo. Esse bloco contextualiza qual é o principal risco para o Flamengo e revela o que realmente está em jogo na cabeça do treinador. Essa estrutura transforma a matéria de uma lista de fatos desconexos num artigo de análise coeso, convincente. Essa estrutura em blocos realmente fortalece a análise, né? O leitor é guiado pela complexidade da situação em vez de ter que montar as peças sozinho. E um artigo analítico tão bem estruturado assim, ele precisa de um final que amarre tudo. A lista de títulos no final do texto original é um ótimo lembrete para o sucesso dele, mas me parece um pouco abrupta. Como a gente pode fazer essa conclusão ressoar ainda mais com essa nova estrutura? Essa é a peça final. O final atual funciona como uma ficha técnica, um anexo. Ele lista os títulos, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e acaba. É informativo, mas é passivo. Ele confirma a importância do trabalho do Filipe Luís, mas não conecta esse sucesso do passado com a atenção sobre o futuro que nós passamos a matéria inteira construindo. Ao final que olha para trás, quando a matéria toda está na verdade olhando para frente para a decisão que precisa ser tomada. A fraqueza é que ele encerra a discussão em vez de estimular. Perfeito. É exatamente isso. A sugestão é usar essa lista de títulos que é impressionante não como um ponto final, mas como um trampolim para a pergunta final que tem que ecoar na mente do leitor. O passado glorioso deve ser usado para amplificar a importância e o peso da decisão presente. Então a lista de conquistas vira o argumento final que leva à verdadeira conclusão. A ideia seria usá-la para emoldurar a questão central. Algo do tipo, com todos esses troféus, o que o Flamengo arrisca perder se essa decisão pender para o lado errado? Exatamente. Você está usando os feitos dele para dar a dimensão do que está em jogo. A gente pode ser ainda mais direto e até poético no fechamento. Por exemplo, depois de listar os títulos, em vez de parar, o texto poderia continuar com algo como: com 5 troféus em pouco mais de um ano, a lista de conquistas deixa claro o tamanho do legado que Filipe Luís já construiu.
A pergunta que ecoa na Gávea agora não é sobre o que foi feito, mas sobre o que ainda pode ser, enquanto o Flamengo aguarda a decisão entre a glória continuada no Brasil e o chamado definitivo da Europa. Uau! Esse tipo de final é muito mais poderoso, ele conecta todos os pontos que a gente discutiu, o sucesso, o dilema central e a ansiedade da torcida, deixando o leitor com uma reflexão, não só com uma informação. E existem outras variações. Poderia ser um final mais incisivo, tipo: essa coleção de títulos é o argumento mais forte pela sua permanência. Resta saber se será suficiente para superar um sonho de vida e manter o arquiteto da era mais vitoriosa do clube no comando do projeto em 2026. O final assim eleva o texto de notícia para análise especializada. Ele não apenas informa, ele provoca debate, que é o que um público engajado e inteligente realmente busca. Muito bom. Então, vamos só recapitular as sugestões que surgiram aqui na nossa conversa. A primeira, e talvez a mais fundamental, é mudar o foco da matéria do o que aconteceu para o que está em jogo, centrando a narrativa no dilema do Filipe Luís entre o sonho europeu e o legado dele no Flamengo. Isso. Em segundo lugar, para sustentar essa nova narrativa, a gente propôs uma reestruturação do texto em blocos temáticos: o cenário imediato, para saciar a sede por notícias, seguido pelos pilares da permanência e, finalmente, pelo grande obstáculo, que é o sonho europeu. Isso melhora muito a clareza e o fluxo. E, por fim, transformar a conclusão. Em vez de terminar com uma lista factual de títulos, usar essa lista como um trampolim para um fechamento de maior impacto. Um que conecte o passado vitorioso à incerteza do futuro e reforce o que está realmente em jogo. Exatamente. Com essas mudanças, a matéria deixa de ser um registro de eventos para se tornar uma interpretação profunda do momento. Ela não só informa o torcedor sobre o adiamento de uma reunião, mas convida a ele a entender a complexidade e o drama da situação. Isso consolida a voz do autor não apenas como um repórter, mas como um verdadeiro analista especialista no assunto. O material já é muito forte, tem todas as informações necessárias. A gente acredita que com esses ajustes na abordagem narrativa e na estrutura, ele pode se tornar uma peça de referência sobre o tema. Quando tiver uma nova versão, vai ser um prazer dar uma olhada de novo.